estamos aqui com o programa Viver é Melhor de hoje, falando sobre a saúde do coração na terceira idade. E um fator importantíssimo e que foi tratado muito ao longo deste programa é a questão da atividade física. Atividade física e alimentação. Esses dois pontos serão essenciais também, não é, doutor Marcelo, no cuidado para um envelhecimento saudável do nosso coração? Sem dúvida. É o binômio imprescindível se você quer chegar na terceira idade com saúde. Agora, para você fazer exercício físico, você precisa se preparar e você precisa se avaliar. Então, saber que tipo de exercício físico, qual é a característica sua corporal que é mais própria para determinado tipo de exercício e assim por diante. E ter sempre, na medida do possível, a ajuda de um personal, uma pessoa que entenda, porque não só ele vai corrigir determinados erros e vícios, como também vai avaliar se esse exercício físico está lhe dando condicionamento e está lhe protegendo em relação à saúde. E às vezes esse é um investimento que vale a pena. Por exemplo, você buscar investir numa nutricionista para poder organizar ali como vai ficar a sua alimentação. Você investir numa pessoa que é formada em educação física, né, que é o personal trainer, para poder indicar a você quais são os melhores exercícios para o tipo de recursos que o seu corpo oferece e que ele necessita também para se manter saudável, né? Lilian, vamos botar no papel a seguinte conta. Se você não quer ter um AVC ou um infarto, são doenças incapacitantes, e que, obviamente, se você se proteger com o binômio exercício e alimentação, o custo de uma nutricionista ou de um personal, ele sai muito abaixo do que uma UTI, uma semana, do que 3 meses em casa, às vezes um afastamento do trabalho, medicamento. Então, é um investimento que compensa. Tá certo. Bom, a gente tem aqui a dúvida também da Maria Aparecida de Souza. Ela está em São Caetano do Sul, cidade belíssima ali no grande ABC Paulista. Gosto muito do ABC Paulista, Maria Aparecida de Souza. Um abraço para você e para toda a família. Ela conta que toma um remédio para pressão. E aí, doutora, após tomar esse remédio, a pressão dela fica em 10/6, que a gente falou aqui que é uma pressão mais para baixa, mas que está ótimo assim, né? Só que aí ela diz que toma apenas a metade do remédio. Na parte da tarde, a pressão chega a 13/9 ou 12/9, quer dizer, sobe um pouquinho mais, né? Mas à noite, a pedido da médica que acompanha ela toma a segunda parte do remédio. Mas aí ela sente tontura quando a pressão está muito baixa e aí ela quer saber o que ela deve fazer. Olha, Maria Aparecida, longe de mim de querer colocar qualquer sugestão em relação ao seu médico. Mas assim, quando a gente faz um tratamento de pressão, a pressão tem que estar regularizada de uma maneira mais uniforme. O que eu estou sentindo pela sua descrição é que a pressão ora está baixa, ora está boa, ora às vezes pode estar um pouco mais alta. Então, talvez um ligeiro, um ajuste fino da dose da medicação. E a medicação que talvez você tome é uma medicação que é difícil partir, porque é um combinado de dois remédios. Então, talvez ajustar um pouco, ou trocar a medicação, ou fazer um combinado separado. Isso é o simples que faz com que você tenha um controle mais homogêneo. Melhor, né? O que eu estou sentindo é que o remédio está fazendo muito efeito em determinadas horas e talvez está perdendo esse efeito. Então, conversa com a sua médica e traça uma estratégia para você fazer um ajuste fino da dose do seu remédio. E aí é importante, Maria Aparecida, esse conselho que o doutor Marcelo deu, você buscar a especialista que está fazendo o tratamento, né, e acompanhando aí a sua pressão, informar para ela como você fez aqui com a gente. Dizer, olha, doutora, tem uma hora em que a pressão está mais alta antes que eu tome de novo o remédio. E quando a minha pressão abaixa, eu tenho sentido tonturas. Será que não dá para trocar o remédio? Será que não tem um outro jeito da gente ver isso? É importante a gente ter esse diálogo com o médico, porque é dessa maneira que ele vai conseguir também saber quais são as nossas necessidades e como ajustar também ali a medicação para aquele problema que a gente tem, né? Tratamento médico é parceria entre profissional da saúde e paciente. O médico tem que saber ouvir o que o paciente fala e o paciente tem direito
e de falar o que ele acha e até comentários e até sugestões. Sim. Quantas vezes na minha prática clínica eu não adotei uma sugestão que o próprio paciente falou na consulta? E às vezes eu tenho a impressão também, doutor, que problemas de pressão são sempre difíceis até de serem adaptados, né? A pessoa começa a fazer um tratamento para pressão alta, teve uma pressão estável a vida inteira e de repente começou a desenvolver a hipertensão, começa a tomar o remédio, tem sempre ali um período de adaptação que é preciso ter realmente um grande diálogo com o cardiologista. E tem um detalhe, né, muito interessante, que às vezes o médico tem uma fração muito exígua da avaliação no consultório. Ao longo da sua casa, do seu trabalho, a pressão sofre influências que o médico não está vendo e que o paciente sente e às vezes identifica e passa essas influências para o médico. Tá certo. Bom, Maria Aparecida, esperamos ter respondido aí a sua questão. O Mário Gonçalves, de Belém, no Pará, ele nos manda a seguinte pergunta pelo aplicativo Boa Vontade Play. Uma pessoa acostumada a atividades físicas regulares tem uma função cardíaca melhor e menor probabilidade de desenvolver problemas cardíacos diante de esforço? A resposta é sim, para as duas com muita intensidade. É exatamente isso. Quem faz exercício tem menor chance de ter doenças e quem faz exercício tem um coração melhor. Em contrapartida, quem faz exercícios demais pode prejudicar o coração, doutor? Pode. Tem o chamado overtraining. Isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, por isso que entra aí a orientação do exercício, né? Sim, que é importante. Justamente para você dosar o ritmo e saber se esse exercício está fazendo bem ou realmente pode lhe provocar algum dissabor ou dano. Vivi uma vida sedentária e de hoje para amanhã resolvi que quero ser atleta. Pode também ou não? Os atletas de fim de semana, em geral, não têm uma boa história. Ou porque tiveram um problema muito grave, ou porque desenvolveram determinadas lesões musculares, porque não sofreram um preparativo. Então, quer fazer exercício? Excelente, mas procure orientação. E a dúvida da Carla Almeida, de Salvador, na Bahia. Uma simples caminhada diária diminui os riscos de infarto? Diminui, já está aprovado. Uma simples caminhada diária de 30 minutos a 1 hora diminui o risco de infarto, de doenças como AVC, reduz a pressão arterial e reduz o colesterol. Agora, na questão da alimentação, o maior desafio é vencer a hipertensão arterial e o colesterol alto, doutor? Na alimentação? Isso. Sim, na alimentação você, por exemplo, se você retirar o sal excessivo, e o brasileiro é um dos países que mais consome sal do mundo. O consumo de sal nosso é em torno de 12 gramas. E hoje a gente já tem uma diminuição do sódio dentro do próprio sal, pois né, é, doutor? 12 gramas, o recomendado é em torno de 4 a 5. Quer dizer, é muito sal que nós comemos. Então, retirando o sal, fazendo uma alimentação com menos calórica, sem frituras, sem gorduras excessivas, você consegue estabilizar a tua pressão. E colocando alguns alimentos, principalmente com cálcio e com potássio, como banana, tomate, laranja e derivados do leite, você consegue reduzir. São alimentos que provocam redução da pressão. Retira o que provoca aumento e coloca o que provoca a redução. Isso ajuda muito. E o colesterol também, mas lembre-se que colesterol é produzido pelo corpo na sua totalidade, em torno de 80% vem da produção geral. Então, mesmo que você faça uma dieta muito rigorosa, você vai reduzir uma média de 20% a 30%, não mais do que isso. Mas todo mundo que tem colesterol alto tem que fazer a dieta. Sim. Mesmo que reduza só 30%. Tá certo. Bom, doutor Marcelo, infelizmente nosso tempo terminou por hoje, mas a gente agradece mais uma vez a disponibilidade do senhor em vir aqui ao programa Viver é Melhor. Responder aí as nossas dúvidas, né, a dúvida da nossa audiência acerca da saúde do nosso coração, especialmente nesse período de vida que é tão bom e que deve ser vivido de maneira plena, que é a melhor idade, a terceira idade. Eu agradeço, para mim vir aqui é sempre um prazer, né, eu já me sinto muito à vontade aqui e sempre muito bem tratado por todos vocês. E queria deixar uma mensagem, porque às vezes a pessoa começa a ganhar idade, começa a se sentir mais cansado, achando que já está próximo do fim. Pelo contrário, é ali que às vezes as emoções se renovam, ali que aparecem coisas novas, situações. Nós temos uma missão. Se você chegou nessa idade, é porque você ainda tem uma missão muito fértil e bonita pela frente. Por isso que é importante, para você executar bem a sua missão,
ter um coração saudável, ter um coração fortalecido e você cuidar do seu corpo como você cuida da sua mente, como você cuida da sua alma. Então, viver na terceira idade é muito possível viver muito bem, desde que você use o que mais a gente propaga em nós cardiologistas, que é uma palavra muito importante, prevenção. Sim. Cuide-se, faça exercício físico, faça uma boa dieta, cuide dos seus exames e visite periodicamente o seu médico. Portanto, viver é melhor na terceira idade também. A gente deve cuidar muito bem dessa fase da vida, porque é uma fase que a gente vive com muito mais experiência, né? A gente já chegou ali com muito mais experiência, então a gente também tem que aproveitar o que a vida tem de bom para nos oferecer com saúde.